A pergunta do colega é: como é que eu sei, como é que eu faço para definir qual adubo que eu vou estar utilizando? Como é que eu escolho o adubo? E por mais que pareça uma pergunta um pouco óbvia, ela requer que a gente faça uma análise um pouco mais detalhada sobre esse tema, sobre esse assunto. Mesmo porque isso influencia diretamente em vários aspectos que são muito importantes. Desde aspectos químicos, aspectos produtivos, aspectos de custo de produção, aspectos de lucro, enfim, tem vários aspectos que precisam ser levados em consideração quando nós falamos aí na escolha do insumo que a gente vai estar utilizando. Beleza? A garganta um pouco ruim hoje, eu estava gravando até agora, então vou ter que parar mais vezes para tomar água aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é, tá, eu preciso escolher um adubo. Vamos supor que eu quero fazer um plantio. A gente vai ter que simular aqui uma prática para ficar fácil de entender. Vamos supor que eu estou começando um plantio, eu quero fazer minha adubação de produção. O que eu faço para escolher o adubo? A primeira coisa, que é muito lógica, é você fazer uma análise química do seu solo. A análise química do seu solo ela vai influenciar diretamente na hora de você escolher o adubo que você vai estar utilizando. Isso é uma questão óbvia. Por quê? Eu preciso saber primeiro como que está o meu solo. A partir do momento que eu entendo como que está o meu solo, eu defino a quantidade de nutrientes que eu vou colocar. E quando eu defino a quantidade de nutrientes que eu vou colocar, eu vou escolher então o insumo que eu vou estar utilizando. E o que eu tenho visto é gente fazendo o contrário. Ou seja, o que a galera faz? Elas vão lá e falam assim, olha, eu tenho um adubo aqui 4,14,8, quanto que eu jogo no meu milho? Quanto que eu jogo na minha soja? Eu comprei aqui, o cara me empurrou aqui um produto, aqui um adubo, um formulado, quanto é que eu jogo desse formulado dentro no meu plantio? E o caminho não é esse, você está fazendo o caminho inverso. As pessoas têm lá um adubo e elas querem fazer o cálculo em cima daquele adubo, não é assim que se faz. Primeiro, você vai lá e faz uma análise química do solo. A análise química do solo é o primeiro ponto que você tem que fazer. Feita a análise química do solo, você busca agora o boletim técnico da sua cultura. Então, por exemplo, quero produzir milho verde, ou seja, qual que é a minha produção esperada? Eu quero produzir 25 mil espigas por hectare, uma boa produção de milho verde, né? Ela pega produzir 25 mil espigas por hectare. Então, ok. Qual é o espaçamento que eu vou estar utilizando? Bom, para mim produzir 25 mil, tem que ter aproximadamente 40 mil plantas. Para mim ter 40 mil plantas, eu vou ter que utilizar o espaçamento ali de 1 metro por 0,25. Tá? Estou falando aqui alguns dados, são dados reais, tá? Dados técnicos. Então, ou seja, beleza, já defini o espaçamento, defini ali qual cultura que eu vou estar utilizando. Agora, eu preciso verificar no meu boletim quanto de nutrientes que eu preciso, de fósforo, de nitrogênio, de potássio, de micronutrientes, de cálcio, de enxofre, os macronutrientes secundários, para que eu possa chegar a uma produção de 20 a 30 mil espigas por hectare. Entende? Estou dando exemplo aqui do milho verde, tá, pessoal? Ok. Quando eu já colhi essas informações, é o momento então que eu vou interpretar a minha análise de solo e então verificar qual é a quantidade real de nutrientes que eu tenho que colocar. E aqui vai um aspecto muito importante, que é o que eu chamo de histórico da área. O histórico da área aqui vai influenciar diretamente em qual adubo que eu vou estar utilizando. Vai influenciar na quantidade de nutrientes, mas vai influenciar também no qual adubo que eu vou estar utilizando. Professor, como assim vai influenciar? Por exemplo, vamos supor que a minha intenção seja colocar fósforo no solo agora no plantio da minha cultura. Estou plantando aqui milho verde, quero estar colocando fósforo no meu plantio. Beleza. Só que eu estou vendo aqui na minha análise do solo que o meu enxofre está um pouco baixo. Se o meu enxofre está um pouco baixo, por que não aproveitar também a minha adubação fosfatada e colocar um pouco de enxofre? É possível isso? É possível. Eu posso comprar um insumo como o superfosfato simples, por exemplo, que ele tem enxofre, então além de ceder fósforo, você tem enxofre também. Ou vamos supor que fosse o contrário. Vamos supor que eu estou aqui com uma grande quantidade de enxofre, está saturado no solo. Então, nesse caso, eu não iria escolher o superfosfato simples, porque ele já tem enxofre e vai aumentar ainda mais, pode dar um desequilíbrio. Então, eu já vou utilizar um outro, talvez um super triplo que não tem enxofre, ou vou utilizar um MAP, ou vou utilizar um DAP.
poxa, mas eu estou com excesso de enxofre, mas eu também tenho que colocar nitrogênio. Pô, então talvez o MAP aqui seria interessante, porque tem nitrogênio, tem fósforo e não tem enxofre. Opa! Somente com essas informações eu já começo a perceber que para mim poder escolher o insumo que eu vou utilizar, eu preciso fazer algumas jogadas, eu preciso verificar algumas estratégias. E o histórico da área, ele entra na seguinte questão. Por exemplo, eu estou aqui fazendo meu plantio, vou ter que colocar nitrogênio logo no plantio. Às vezes não é comum, mas talvez o boletim está pedindo que eu coloque o nitrogênio logo no plantio. Mas o que acontece? Como que eu vou saber a quantidade de nitrogênio que tem no meu solo? A análise química não traz. Talvez com uma análise de solução do solo, com a análise de solução do solo talvez seria possível. Mas a análise química ela não vai trazer para a gente. Então eu vou precisar traçar agora o histórico da área. Como assim o histórico da área? Quando que eu fiz a adubação nitrogenada pela última vez? A cultura que estava implantada aqui, que tipo de cultura é essa? Ela extraía muito, extraía pouco? Ela fixava nitrogênio, talvez fosse feijão, fosse uma leguminosa? Entende? Eu faço esse histórico da área para entender qual adubo que eu posso estar utilizando. Então veja, a gente já começa a entender que quando a gente vai escolher o adubo que nós vamos utilizar, eu preciso levar em consideração vários outros fatores que vai muito além de simplesmente a quantidade de nutriente. Porque às vezes o cara chega e fala assim, olha, você precisa colocar 100 kg de fósforo por hectare, 200 de potássio e 100 de nitrogênio. Então é só eu ir lá e pego um formulado lá que tem essas proporções e coloco. Não é assim que as coisas funcionam. Ou eu vou lá e compro ali uma ureia, um super simples, um cloreto de potássio. Calma. Você não sai comprando qualquer nutriente sem antes fazer um histórico da área, ou qualquer adubo, sem antes fazer um histórico da área. Entender os nutrientes que tem ali, o que já tem disponível, o que não está disponível, para que você possa entender. Entende? Então, eu preciso fazer uma série de jogadas para entender qual adubo que é mais viável. Beleza? Agora, existe um aspecto também que é muito importante, é que, como eu já disse anteriormente, é que a galera ela faz esse sistema de forma inversa. O produtor tem lá, eu tenho aqui um 20-00-20, quantos que eu posso colocar aí? Isso aqui é a pergunta mais comum. O cara tem um formulado lá, ele chega pra gente e fala assim, eu tenho esse formulado aqui, ou tem lá na loja esse formulado, quantos quilos que eu coloco por hectare? Quantas gramas eu coloco por planta? Calma aí, cara. Isso está errado, não é assim. E esse é um vício que foi sendo criado com os produtores que atrapalha o nosso trabalho e faz com que ele seja um pouco mais difícil e dificulta a produção. É lógico, tem vários culpados nessa. Tem a culpa do técnico que não recomenda a quantidade correta. Tem a culpa do cara que empurra o insumo para o produtor sem ele ter necessidade. Tem a culpa do próprio produtor que sai comprando essas coisas sem nem fazer nenhum cálculo, nenhuma análise técnica, não busca apoio técnico para poder estar definindo qual que seria o adubo que ele tem que estar utilizando. A partir de agora eu vou trazer esse passo a passo para vocês, o que vocês têm que fazer. Beleza? Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, só um minutinho, para a gente poder começar a falar sobre isso daí. Qual é o espaçamento ideal para o milho? Depende, qual milho você está falando? É milho verde? É milho para silagem? É milho para grãos? Depende, tá? Uma pergunta aqui que não tem nada a ver, deixa eu ver isso aqui, só ver, só um minutinho. Vê a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio. Já o cálcio neutraliza o sódio, caso ele seja muito ácido. Entendi muito bem, não. Tá. Vamos lá, então. Beleza, pessoal. A gente, então, tem que definir qual a quantidade de nutrientes que a gente precisa colocar, precisa definir qual adubo que eu vou utilizar. Então, qual a primeira coisa que eu preciso fazer? A primeira coisa que você vai fazer é uma conversa direta com o produtor, tá? Vamos lá, primeiro passo. Quero definir qual adubo que eu vou estar utilizando. Então, a primeira coisa que você vai fazer é conversar com o produtor. Como assim, professor? Conversar com o produtor? Por que isso é importante? Eu estou partindo do princípio que você é um técnico que está prestando a consultoria. Se você é um produtor, você vai pegar esse gancho do meio para frente e vai entender melhor, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa é conversar com o produtor. Por quê? Galera, por mais que toda aquela teoria que você aprende na faculdade, faz esse cálculo assim, essa regra de 3, faz essa proporção de nutriente e recomenda esse adubo.
Por mais que isso seja muito bonito na teoria, mas na prática funciona diferente. E eu vou explicar por que na prática funciona diferente. Porque às vezes você pega colhe todas as informações, bota tudo no papel, calcula certinho e fala para o produtor, ó, coloca 200 gramas por planta de MAP. Tá. Aí o produtor vai fazer o que agora? O produtor vai chegar e vai falar assim, olha, agora tem que arrumar esse tal de MAP. E aí tem algumas situações. Às vezes o cara liga para a loja, às vezes é uma cidade pequena que não tem esse insumo. Aí liga, não tem esse insumo. Às vezes esse camarada ele só compra naquela loja, tá? E tem lá toda cidade tem uma loja chamada Casa do Campo. Já perceberam isso? Se não tem na sua cidade, vai chegar. Deve ter na cidade vizinha. Casa do Campo. Ele vai ligar para a Casa do Campo, ele vai conversar com um amigo dele que trabalha lá dentro, o cara que acompanha ele muito tempo, e fala assim, ó, ô seu José é o vendedor. José, é o seguinte, eu estou precisando do MAP, o técnico aqui me mandou colocar o MAP aqui, 200 gramas por planta. Você tem aí? Ele vai falar, não. E aí? O que você vai fazer? Tem produtor que não gosta de comprar em outra loja, ou às vezes ele compra ali, que ele compra fiado, ou ele compra por ciclo, ele paga somente depois da colheita. E se não tem esse adubo, o que ele faz? Aí o vendedor vai engambelar, ele vai e fala assim, olha, o MAP eu não tenho não, mas eu tenho esse outro aqui, ó, que também tem uma boa porcentagem de fósforo, ainda tem uns micronutrientes aqui, coloca lá que vai dar certo. Aí todo o seu planejamento foi por água abaixo. Todo o seu planejamento foi por água abaixo. E ele vai utilizar aquele insumo que aquele amigo da loja dele falou. E acreditem, tá? Acreditem. O produtor, ele tende a confiar mais no amigo dele lá da loja do que em você, técnico. Isso acontece muito. A não ser que você seja um técnico que acompanha ele há muito tempo. Então isso daqui pode acontecer. Então beleza, olha só. O produtor, você chegou, o produtor, você vai chegar pro produtor, você vai conversar com ele, fala assim, vamos supor que seja o seu Antônio, tá? O seu Antônio que só compra com o seu José lá na Casa do Campo. Seu Antônio, vamos lá, vamos entender. O que você vai plantar? Ah, tá. Eu vou plantar milho verde, vou continuar com o mesmo exemplo, milho verde. Ah, beleza, vai plantar milho verde. Tá. Quantos hectares? Milho verde normalmente são áreas pequenas, né? 5 hectares, 6 hectares, 10 hectares. O Antônio está um pouquinho, vai plantar 10 hectares. Beleza, vai plantar 10 hectares de milho. Ok. Qual é o espaçamento que nós vamos utilizar? Aí você vai começar a conversar com ele. Vamos utilizar 1 metro por 0,25, vamos colocar aqui 35 mil plantas por hectare, vamos tentar atingir uma média de produtividade X, tal. Ele fala, não, eu quero isso. Aí você vai conversar com o produtor. A partir desse momento, você vai colher informações que são muito importantes. Quais informações? O que ele quer produzir, né? Qual o objetivo de produção e também quanto que ele quer investir. Isso aqui faz toda a diferença. Perguntar ao produtor quanto que ele quer investir, quanto que ele vai investir. Se o produtor está disposto a investir mesmo, ótimo, nós vamos tentar extrair o máximo, não extrair do produtor, extrair o máximo de produção. Porque se ele quer investir muito, a gente quer produzir muito. Então a gente vai caprichar para que a gente utilize os melhores insumos, as melhores quantidades, a quantidade correta para que a gente possa atingir essa produtividade. Além de outros aspectos que eu nem vou falar aqui, como irrigação, por exemplo. No caso aqui do seu Antônio, que está querendo produzir milho verde, é uma cultura que é muito sensível a estresse hídrico, né? Então, ou seja, eu vou ter que investir em irrigação, tem todos os outros fatores. Mas nós estamos falando de adubação. Ok. O seu Antônio, então, ele quer produzir milho verde, ele quer produzir em 10 hectares, tá? Agricultura familiar, 10 hectares, beleza. Vamos produzir milho verde em 10 hectares. Seu Antônio, quanto que você quer investir? Quanto que o senhor pode investir? Olha, eu estou querendo produzir muito mesmo, o que precisar de investir aqui nós vamos investir, ok. Então você está com carta branca para poder expandir um pouco. Mas a maior parte dos produtores fala, não, eu estou um pouco apertado, mesmo que não esteja. Ele vai falar isso, tá? Estou um pouco apertado, não queria investir muito, tá? Aí você vai tentar entender, faz aquele jogo de cintura. Será que ele realmente não pode? Será que ele não quer? Ou será que ele não tem esse dinheiro? Tá? Você vai ter que tentar entender. E, galera, eu estou falando isso porque isso influencia diretamente no insumo que você vai comprar. O insumo que você vai recomendar para o produtor. Isso aqui influencia quanto que ele pode investir. Então você vai bater esse papo, fazer essa conversa, ok. Então ele já definiu aproximadamente quanto que ele pode investir nesses 10 hectares de insumo para iniciar o seu plantio. O que você vai fazer? Aí tem alguns jogos de cintura que você já pode fazer, como por exemplo já ir fazendo a amostragem de solo. Porque é muito comum que o produtor, quando você chega lá, logo nessa primeira conversa, ele já quer que você fale, olha, me fala aí quanto que eu tenho que colocar aqui, né, nesse de adubo. Quanto que você vai colocar de super simples, de cloreto de potássio, como você vai adubar? O que você vai falar nesse momento? Fala assim, seu Antônio,
espera só um pouquinho, deixa eu fazer uma amostragem de solo primeiro, deixa eu mandar sua amostra de solo para o laboratório, que a partir dessas informações a gente vai conseguir definir melhor. A maior parte dos produtores não quer esperar, tá? Falo isso pro prático, não quer esperar, ele quer que ele tenha logo na hora. Mas tudo bem, faça uma conversa honesta, justa, isso é muito honesta, nada mais honesto do que isso. Vamos fazer, deixa eu fazer a amostragem. Você vai fazer a amostragem do solo bem feita, uma área pequena, vai mandar para o laboratório. Nesse período, nesse momento que você está mandando o solo dele, né, a amostragem para o laboratório, é o momento de você começar a fazer uma pesquisa. E aí, uma das coisas que eu sempre pergunto, eu peço para os nossos técnicos perguntarem é o seguinte: Sr. Antônio, tem alguma loja específica que o senhor gosta de comprar? Tem alguma loja ali que você gosta de comprar insumo ali? Com algum vendedor? Tá? E ele vai falar, não, eu compro ali naquela loja, eu compro em todos, qualquer uma que tiver, não, beleza. Então você já está mais aberto para poder fazer uma pesquisa um pouco mais ampla. Agora, tem produtor, e isso aqui na minha região é muito comum, pessoal, aqui como a gente produz café, muito café, e os produtores é muito comum os caras pagarem a sua produção na hora da colheita, na safra, tá? Fez a colheita, eles vão fazer o pagamento a partir dali, e os lojistas aceitam. Então, quando acaba acontecendo isso, o que ele faz? Ele acaba fazendo alguma parceria com alguma loja, com algum vendedor que já faz isso para ele. Então, assim, você tem que entender, isso aqui são jogos de cintura que você vai pegando com a prática, que na faculdade não vão te ensinar, tá? Isso aqui você vai ter que pegar na prática mesmo. Aí, ou seja, você conversou com o seu Antônio e falou assim: Antônio, então beleza, ele só compra naquela loja lá com o vendedor. O que você vai fazer? O que você vai fazer, criatura? Essa é a hora de separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres, tá? O que você vai fazer? Mais do que a sua obrigação, você vai pegar e ligar para a loja. Não custa nada ligar para a loja, né? O custo da ligação é 30 centavos, tá? Vai ligar para a loja e vai pedir para falar com o vendedor daquele produtor. Igual eu falei, quando o produtor ele compra em qualquer loja, tudo bem, ele está ali com capital para isso, a gente vai poder brigar por preço, tá? Vai poder brigar por preço. Agora, quando isso não acontece, você vai ter que fazer algumas estratégias aí e dançar conforme a música, tá? Veja que nós estamos iniciando o processo aqui de tentar entender quais insumos que nós temos na região disponível para uma área pequena como 10 hectares, entre aspas, né? Pequena entre aspas. Entende? Então, isso aqui são aspectos muito importantes, que o cara fala assim: não, eu vou pegar super simples, cloreto de potássio, ureia, tradicionalzão. Calma, não é assim que as coisas funcionam. Beleza, você vai ligar para esse lojista, para esse amigo do seu Antônio aqui, é o seu José, vamos dar nome aqui, você vai ligar para o José e falar: seu José, meu nome é fulano de tal, tá? Vamos pegar o nome de alguém aqui, Edilson, meu nome é Edilson, sou técnico, sou engenheiro agrônomo, estou acompanhando aqui o seu Antônio, e o seu Antônio falou que gosta de comprar com você. Quando você fala isso, você já dá uma quebrada no vendedor, isso é bom demais, e essas técnicas de persuasão são excelentes para você tratar, porque você acaba sendo um vendedor também. Então, estude essas técnicas. Então, ele gosta de comprar com você, né? Te elogiou muito, falou que você vai fazer um preço bacana para a gente. E é o seguinte, a gente vai fazer um plantio assim, 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 e eu vou precisar de alguns adubos fosfatados e alguns à base de potássio. Talvez eu precisar de fazer uma calagem também. O que você consegue aí de insumo? Tem como você passar essa relação de preço? Opa, então pera um pouquinho, mas olha só, preciso de um preço bacana, o pagamento vai ser à vista, tá? Então, todas algumas jogadas que você vai fazendo. Você pode, hoje, é muito mais fácil, o que eu já faço? O que a gente já faz? Olha só, é o seguinte, tem como você mandar pelo WhatsApp aí, tá? Manda pelo WhatsApp essa relação de preço e tal, porque aí vai ficar mais fácil você pensar, né? Do que ele falando para você anotando o preço. Passa um pouco das características do WhatsApp, aqui pelo WhatsApp, que já eu vou estar te retornando aí para a gente ver qual a quantidade que a gente vai comprar. Na hora ele vai fazer isso, ele vai pegar as relações e vai te mandar pelo WhatsApp. Agora, o que vai acontecer? Você vai ter em mãos os insumos que tem disponível na loja que o seu Antônio compra, com o vendedor dele, com o vendedor que ele gosta, tá? Com o vendedor que ele gosta. Agora você vai poder jogar com esses adubos a partir do momento que a amostragem de solo chegar. Lembra que nós fizemos a amostragem de solo antes disso? Então eu já adiantei o processo. E agora a análise química vai chegar. A análise química vai chegar. Eu estou com o boletim da cultura para a região, isso aqui é importante. Galera, você é consultor técnico, tá? Você é agrônomo, técnico, você presta consultoria geral. Você é pelo menos obrigado a correr atrás dos boletins das principais culturas da sua região.
Por exemplo, na minha região aqui, além de a gente planta milho, a gente tem banana, né, pimenta, enfim, tem várias culturas, mas a nossa cultura principal é o café. Se eu não tivesse um livro de cabeceira do Café Conilon aqui, que é o caso da minha região, que é os produtores mais diretos que eu atendo, porra, é uma falta de vergonha isso. Você tem que ter. Então busque esses boletins para poder facilitar. Agora você tem os insumos que tem ele disponível, tá? Naquela loja. Insumos que tem disponível naquela loja, para aquele vendedor você tem os preços. E lembra, por que o preço aqui é importante? Porque eu tenho que saber quanto que o seu José vai investir. Porque daqui a pouco você faz a recomendação que extrapola a quantidade que ele pode investir, você chega lá no produtor e fala, ó, nós vamos usar tanto. Isso aqui é o que mais acontece. Isso aqui é o que mais acontece. O cara quer fazer uma recomendação muito bem feita, escolhe lá os insumos, só que aquilo fica muito caro. Aí ele vai para o produtor e fala assim, ó, você vai ter que usar isso. Aí o produtor fica sem graça por falar que assim, ó, eu não tenho dinheiro para isso. Aí o que ele faz? Não, beleza. Aí ele vai lá na loja e vai tentar comprar um mais barato, vai tentar comprar um outro insumo. Então, galera, vai atrapalhar. Não vai dar certo, tá? Agora, olha só. Isso aqui é quando o produtor ele fala que compra naquela loja. Tá? Quando ele fala que não, eu tenho aqui o dinheiro e posso comprar em qualquer loja, aí é outra coisa. Por quê? Aí eu nem precisaria fazer isso nesse primeiro momento. Porque se ele tem dinheiro e tem várias lojas na cidade, então você vai encontrar a maior parte dos insumos. Espera a análise química, dê uma olhada, aí agora você vai ter que fazer aquela interpretação muito bem feita da análise, entender como é que está o solo, como é que está a matéria orgânica, se precisa de correção do solo, como que está o nível de fósforo, de potássio, dos micronutrientes, entender a relação entre os nutrientes, e a partir desse momento você vai começar a fazer algumas jogadas e vai entender qual insumo que vai se adaptar. Como eu já disse no início dessa live, se você vai, por exemplo, se o seu solo está com pouco enxofre e você precisa fazer adubação fosfatada, porra, vamos escolher um adubo fosfatado que já contém enxofre, certo? Aí eu já consigo matar dois, vai começando a ficar um pouco mais barato. Ah não, eu consegui aqui, eu não preciso colocar enxofre, está alto, enfim, talvez algum formulado seja mais interessante. São jogadas que você vai fazer. Beleza, a partir desse momento então, a partir do momento que você tem essa relação dos adubos que tem ali na sua região, os preços, você vai começar então a fazer essas jogadas e verificar qual o preço vai ficar. Bom, se eu utilizar super simples, cloreto de potássio e um nitrato de amônio, por exemplo, ficaria preço X e eu ia estar cedendo esse nutriente. Mas se eu utilizasse aqui o MAP, utilizasse um sulfato ao invés de utilizar o super simples, eu ia ceder o enxofre também, mas se eu já estaria colocando um pouco mais de nitrogênio aqui junto com o MAP, e o fósforo seria uma quantidade maior, né, porque a porcentagem de fósforo no MAP é alta, e eu não precisaria utilizar o super simples. Estou começando a fazer essas jogadas e verificando quanto que isso vai ficar no valor final, no custo de produção final. Isso daqui dá um pouco de trabalho, mas faz toda a diferença. Calma, que quando chegar na parte final você vai ver como que isso aqui vale a pena você fazer dessa forma. Então você faz todos esses cálculos, entende, e aí vai aquele negócio, que a maior parte de vocês que estão aqui me assistindo, estão querendo entrar no mercado agora, ou já estão no mercado há um tempo e querem melhorar um pouco, enfim, às vezes nem estão trabalhando na área ainda. O que acontece? Esse momento é fantástico, porque você tem pouco cliente. E por que ter pouco cliente é bom? Porque você pode se dedicar a ele, né? Você tem tempo para isso, você está desempregado, não que isso seja bom, mas você tem pouco cliente, então você pode dedicar um tempo maior, e isso vai fazer diferença. No final você vai entender por que isso faz diferença. Ok, você vai começar a fazer esses cálculos, vai porcentagem por porcentagem, vai verificar se aquela quantidade X daquele insumo vai ceder todos os nutrientes que você precisa, se você vai precisar de parcelar mais, parcelar menos, se eu preciso de parcelar mais, eu aumento o meu custo de produção. Aí galera, isso aqui são jogadas e cálculos. Jogadas e cálculos, jogadas e cálculos. Dá um tempinho, é um pouquinho enjoadinho de fazer, mas é isso aqui que vai fazer toda a diferença. Por que isso aqui vai fazer diferença? No geral, no final das contas, a primeira coisa que eu quero fazer é ceder todos os nutrientes que a cultura precisa. Tá? A fertilidade do solo é inegociável, inegociável. Então eu quero ceder todos os nutrientes que ela precisa. A segunda coisa é, eu quero fazer isso diminuindo o custo de produção. Diminuindo o custo de produção. Isso aqui é importante demais. Por que, professor, que eu preciso diminuir o custo de produção? Na maior parte das vezes, muito diferente, por exemplo, uma empresa que vende um squeezer desse aqui, um copo desse aqui, o que ela pode fazer? Ela vai lá, produz um squeezer desse aqui, né, com a folhinha bonita dessa, produz, capricha um pouco mais nela e aumenta o preço dela. Se você quiser, você compra, se não quiser, tá tudo bem.
Então ela vai lá e capricha, coloca uma tampinha branca, coloca uma florzinha aqui mais, sei lá, e ela pode aumentar o preço dela. Agora o produtor, na maior parte das vezes, não pode aumentar o preço do seu produto, porque isso é dependente do mercado. Entende? A não ser que ele vai lá e beneficia lá, ele faz, o cara tem uma agroindústria dentro de casa, é diferente. Mas se o cara vai vender o produto que ele produziu ali agora, ele não pode brigar pelo preço, porque é o mercado que diz o preço. Agora, ele pode brigar pelo custo de produção. Ele pode brigar pelo custo de produção. Porque mesmo eu não aumentando o preço do produto que eu vou vender, se eu diminuo meu custo de produção, meu lucro aumenta do mesmo jeito. E galera, não venham para uma live igual essa, não venham para o material, qualquer evento, qualquer hora, achando que eu não vou falar de lucro do produtor, porque eu vou. Tem gente que não gosta. Não, você não tem que falar de lucro, tem que falar da beleza da agricultura. É uma beleza mesmo, eu gosto. Não, nem estaria aqui, nem faria isso que eu faço. Mas galera, no final das contas, a gente vai pensar no lucro do produtor. Se o produtor não tem lucro, ele sai do campo. Entendam isso, ninguém vai ficar no campo sem lucro. Quando que a gente vai colocar isso na cabeça das pessoas? Ele tem que ganhar dinheiro mesmo, tá? Ele tem que ganhar dinheiro mesmo, o produtor tem que ganhar dinheiro mesmo. Ah, eu sempre vou brigar por isso. Então, o custo de produção aqui na hora, e eu estou falando só do adubo. Imagina num projeto de irrigação, na utilização de herbicidas, na colheita, na mecanização, tudo isso. Mas estou falando somente na hora da escolha do adubo, que é a pergunta do nosso colega de hoje. Talvez amanhã a gente fale sobre outro assunto. Então, ou seja, na hora de eu escolher, eu tenho que verificar e eu vou ter que fazer uns cálculos. E galera, isso aqui dá uma diferença muito grande no final, porque o cálculo é feito para um hectare. É lógico que estou falando, eu dei o exemplo do milho verde, mas se você tem um cara ali que tem 10 mil hectares, cara, em cada hectare que você economiza, é um valor absurdo no final. É um valor absurdo no final. Então, vamos lá. Isso é um aspecto muito importante. Beleza. Defini então o adubo, defini o insumo, agora eu já estou com a minha análise química do solo, estou com o boletim, tenho o histórico da área, já bati o papo com o produtor, bati aquele papo lá bacana com ele inicial, agora eu vou definir a quantidade e fazer os cálculos. Fez todos os cálculos, você vai ver qual combinação de adubos ou formulados, qual formulado ou combinação de adubo que vai trazer o mesmo retorno, que vai ser compensatório e que ao mesmo tempo vai diminuir o custo de produção. Vamos sempre brigar por custo de produção. Sempre brigar por custo de produção. Isso aqui é inegociável também. Beleza, quando você define isso, está na hora de voltar lá no produtor e bater esse papo. E é aqui que a chave vira. É aqui que você mostra que você realmente está preocupado, você realmente está ali de corpo e alma para ajudar na produção daquele produtor, independente do tamanho da área dele. Quando você chegar para ele, e aí eu acho isso aqui interessante, tá? Você sentar e falar assim, é o seu Antônio, né? Seu Antônio, vamos sentar aqui agora para bater um papo, olha só, estou aqui com algumas informações. O senhor disse que compra lá na Casa do Campo com o seu José, né? Pois é, liguei para o seu José, falei, ele elogiou o senhor e agora você joga para os dois lados. Você vai fazer todo mundo ficar feliz com você, tanto o vendedor quanto o produtor, e tá tudo bem, o importante é ficar todo mundo bem no final. E ele que elogiou, e olha só, ele me mandou aqui a relação dos adubos que ele tem. Quando você começar a falar isso, você vai quebrar o gelo com o produtor. Ele vai olhar e falar assim, caraca, o técnico aqui se preocupou em ligar para a loja que eu compro, conversar, sem eu ter que fazer esse trabalho, eu nem vou precisar de ir lá. Veja que o produtor já começa a te olhar com outros olhos e ele já vai entender a seriedade do trabalho que você está prestando. Trabalho sério, focado, preocupado com o produtor, ali de corpo e alma para ajudar o produtor a produzir. E eu fiz alguns cálculos e é o seguinte, você pode até mostrar, você não precisa mostrar como você fez o cálculo, mas mostrar algumas relações. Olha, se a gente utilizar aqui o MAP e o cloreto de potássio, nós vamos gastar tanto no final, vai ceder. Mas tem essa outra opção de eu utilizar talvez um sulfato junto com o super triplo e aqui a gente bota um pouco de ureia, vai dar tanto, mas só que aqui não vou ter que parcelar. E aí você faz algumas explicações que fiquem fácil de ele entender, não precisa mostrar lá os cálculos de regra de 3, de porcentagem, porque não, você vai só. Mas se a gente utilizar aqui agora um super simples, olha só, um super fosfato simples, junto com uma ureia, e aí a gente manter a umidade do solo por causa disso,
Aqui você joga um pouco das suas questões técnicas que você sabe, de volatilização, isso aqui é importante, tá, galera? Por mais que você não tenha que explicar toda a questão técnica para o produtor, né, toda a questão química, mas alguns pontos você pode ir jogando para mostrar essa seriedade. São técnicas de persuasão que são importantes. Você está manipulando para o lado positivo, o que você não pode é manipular para o lado negativo, né? Empurrar as coisas para o produtor. E você explicou, cara, nesse momento, quando você está sentado com o produtor, com a análise química dele do lado, explicando para ele que você ligou para o vendedor dele, trazendo as informações, mostrando, nós vamos fazer dessa forma e vai ficar tanto, o produtor ele já vai entender que ele está falando com um profissional de verdade. E isso aqui faz muita diferença. Esquece toda a sua vida em volta e foca somente naquela assistência que você está prestando. Olha, a pergunta era só para responder sobre adubo, mas vocês estão entendendo como que tem toda uma série de fatores que influenciam? Show! Agora, e vai explicar para ele. E ainda você pode até mostrar alguns cálculos, falar assim, olha só, eu fiz alguns outros cálculos aqui, e se a gente conseguir produzir aqui 20 mil espigas por hectare, o nosso custo de produção vai ficar aproximadamente esse, utilizando esse adubo. Mas com esse adubo vai ficar tanto, a gente economizaria tanto, o nosso lucro seria tanto. Cara, quando você começa a ter uma carteira de cliente muito grande, começa a ficar um pouco difícil fazer esse trabalho personalizado, sabe? E tem uma questão de que você vai com o tempo aumentando o preço da sua assistência técnica. Isso não pode ser da noite para o dia, né? Conforme você vai gerando essa autoridade, os produtores vão confiando no seu trabalho, você vai aumentando. Mas particularmente, eu prefiro que a pessoa ela tenha poucos produtores cobrando muito justo, né? Cobrando justo, do que você ter aquele pouco produtor fazendo, aquele monte de produtor, aquela carteira enorme, fazendo um serviço meia boca, não dando assistência de qualidade, sabe? Agora, quando você mostra para o produtor o quanto que pode ser o lucro dele, diminuindo o custo de produção e tal, ele vai se sentir confiante em te pagar mais na próxima assistência. E aqui, novamente, eu vou falar uma questão que é muito importante. Para quem está iniciando, isso daqui é uma das principais jogadas que você pode fazer. Pegar um produtor e pegar o primeiro produtor, o seu primeiro cliente ali, ou um dos primeiros, e colocar ele como bode expiatório. Tá? Como bode expiatório. Como assim? Eu vou utilizar ele como referência. Eu vou fazer uma assistência que não existe igual. Eu vou fazer muito mais do meu trabalho. Eu vou esquecer o preço que eu estou cobrando dele. E aí, neste momento, eu estou fazendo todas essas jogadas, desde curso de produção, de ligar para o cara não tem trabalho. Aí você me pergunta, você tem uma dúvida? Eu te pergunto, na verdade, né? Você tem uma dúvida que ele vai continuar te chamando, ele vai continuar te pagando para assistência e que ele vai te indicar para todos os produtores? Um dia eu quero fazer uma live com vocês falando sobre algumas histórias, algumas coisas que têm acontecido, que acontecem e que vai ajudando você a fazer essas jogadas para ir melhorando o seu nome dentro do mercado que você atua. O seu nome é importante demais. Preze pelo seu nome, tá, pessoal? Preze pelo seu nome, o seu nome de estudo, principalmente quando a gente trabalha em algo que nós prestamos serviço, em que as pessoas compram você e não necessariamente uma assistência técnica. Sabiam disso? Tá aqui, ó, o Maurício, o Daniel, a Marlene, o Lucas. Lucas, quando eles forem contratar, eles não vão contratar a sua assistência técnica, eles vão contratar o Lucas, vão contratar o Daniel, vão contratar o Maurício, vão contratar o José que está aqui. E o seu nome é muito importante, então comece bem, a primeira impressão é muito importante. Então comece bem, comece dando uma assistência de qualidade, fazendo isso, dando curso de produção, se preocupando, estando ali inteiramente independente do que você está recebendo. E aquilo ali, ele vai modificando, ele vai passando, tá? Você vai para o segundo produtor, para o terceiro produtor, para o quarto produtor. Ou você vai abrir uma consultoria, não sei como você vai trabalhar, você trabalha com uma loja específica. Ou daqui a pouco você é funcionário de uma loja, tá? Você é funcionário de uma loja e você é responsável técnico, você faz visita, daqui a pouco é o cara falando assim, é o Henrique, funcionário lá da Casa do Campo. O cara é bom, vamos chamar o cara, tal. A própria loja, ela vai começar a te blindar, falar, opa, esse cara aqui eu tenho que valorizar ele.
Tem que valorizar urgente. Daqui a pouco esse cara sai aqui, vai para uma loja maior, ou vai para uma outra loja, ou vai abrir um próprio negócio. Entende? O seu nome é muito importante. E, cara, existe aquele ditado, né? Eu lembro disso desde a escola técnica, que falava assim que o erro do médico a terra esconde, né? Mas o erro do técnico, do agrônomo, o erro na agricultura, a terra mostra. Então, é um ponto que é muito complicado. É um mercado bastante ingrato em algumas coisas. Tá? Que às vezes um erro que pode ser um erro que o próprio produtor cometeu que vai cair para cima de você. Então isso aqui é muito importante. Então veja que eu estou falando em escolher o adubo que eu vou estar utilizando. Escolher o adubo que você vai utilizar vai muito além da sua análise química. Tá? Vai muito além da sua análise química. Aqueles cálculos que você aprendeu lá em fertilidade dos solos, lembra? A disciplina de fertilidade do solo e tal. Aqueles cálculos eles são importantes, mas você não se baseia o adubo que você vai escolher simplesmente olhando aquela relação daqueles adubos que existem aí no mercado. Não, você tem que verificar a sua realidade local, o contexto local, o produtor, o quanto que ele quer investir, o quanto que ele pode investir. Mas, professor, se eu utilizasse o adubo tal, seria melhor. Mas é mais caro e o produtor não quer pagar. E a gente não vai parar por causa disso. Não, vamos continuar, vamos tentar adaptar isso daqui. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. O Henrique falou assim, o que fazer quando o produtor comprou o adubo errado? 2 pontos importantes. Primeiro, esse acompanhamento é importante demais. Então, por exemplo, ele já fez a compra. Você fez a compra? Qual adubo? Acompanhe, verifica o adubo, vê se está tudo certinho. Se você não tem muito os outros clientes, está ótimo. Você pode até ir lá ver o adubo. Se ele comprou errado, cara, todo produto no Brasil tem 7 dias de garantia. E a maior parte dos lojistas, e lógico tem que ser rápido, né? Você não pode ficar esperando muito tempo. Eles são obrigados a te devolver e te fazer uma troca, né? Inclusive, se é um lojista da sua região, dificilmente ele não vai fazer a troca. Vai lá e pede para fazer a troca, cara. Tem jeito não. Tem que trocar. Se ele comprou errado, você não vai ficar adaptando. É igual um cara fala assim, olha, você precisa do remédio X. Não, mas comprei errado, comprei o Y, eu vou tomar assim mesmo? Não, você pode tomar o remédio errado, tá doidão? Então, você tem que... Isso aqui é importante. Agora, é uma questão que eu vejo muito, são profissionais que vão lá e apenas dão a recomendação para o produtor e somem, e deixa ele se virar. Isso aqui é um problema. Mas o produtor não está me pagando para isso. Calma. Beleza, ele pode não estar te pagando agora, mas um serviço bem feito, principalmente para quem está começando, vai fazer com que o mercado sinta-se confiável em te pagar mais por causa disso. E eu sou um cara completamente a favor da valorização do seu provento. Sim, de você ganhar muito mais, de você cobrar caro. Eu não estou falando cobrar valores astronômicos, absurdos que o produtor não pode pagar. Não estou falando isso. Estou falando cobrar preço justo, preço do seu trabalho, aquilo que realmente vale. No início não vai ser possível, mas... Marlene, qual valor seria cobrado em uma consultoria? Isso aqui, Marlene, vou até falar sobre o valor aqui agora. Olha só. Primeiro o seguinte. Não existe um valor que seja fixo, específico. O mercado dita valores, tá? O mercado dita valores. O CREA, o CFTA, enfim, eles tendem a te dar um valor padrão na região. Então, o CREA de São Paulo vai chegar lá e falar assim, olha, aqui, consultoria para isso, normalmente é esse preço X. Você é obrigado a seguir? Não, você não é obrigado a seguir. Existe um valor mínimo, você pode estar iniciando, eu quero cobrar R$100, cobrar R$200, R$300, enfim, isso depende muito da região que você está e qual serviço que você vai prestar. Eu te aconselho a, no início, cobrar o valor base mesmo. Cobre, esquece esse valor, tá? Cobre o valor base. E a partir desse valor base, siga essas instruções que eu estou te falando. Se doe de corpo e alma para os primeiros clientes. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Depois você vai aumentando os valores. Até que você entenda que o seu nome é importante, que as pessoas precisam te contratar para poder resolver o problema. Isso se chama branding, tá? Gravem muito bem esse nome. Estudem isso, porque quem trabalha com consultoria tem que entender de brand, como que o seu nome ele é importante na hora de valorizar o seu serviço prestado. Inclusive para as empresas. É uma questão interessante que se eu faço um comparativo, se você pegar, por exemplo, o Vale do Silício, né, Silicon Valley, que é onde tem lá aquelas startups, né, como Facebook, Instagram,
todos esses aplicativos, as startups de forma geral, a pessoa só entra numa startup dessa para trabalhar quando ela realmente tem um nome muito forte, ela é muito boa naquilo que ela faz. Vocês vão entender essa comparação que eu estou fazendo. E quando essa pessoa chega a sair da empresa, lá eles usam uma expressão em que em português seria assim, ela cai para cima. Como assim? Todo mundo fica doido para contratar alguém que saiu de uma startup, porque o nome dessa pessoa é valioso demais. Então, se a pessoa saiu ali do Google, não, ela tem que vir, opa, vamos contratar esse cara logo. Então, você tem que pensar no seu nome dessa forma, tá? No seu nome dessa forma. Criar esse brand para que o seu nome seja valoroso, principalmente na sua região, né? Na sua região. Felipe, Daniel, como lidar com um pequeno produtor que acha que sabe de tudo? Se ele sabe de tudo, ele não precisa de você. Tá tudo bem. Você não vai obrigar o produtor a fazer nada. Agora, é lógico que quando você traz essas informações com seriedade, essa assistência com seriedade, com qualidade, extremamente focado, esse gelo ele é quebrado. Você pode, inclusive, quando eu não sei se qual a formação de vocês, mas quando você fazer um laudo agronômico, por exemplo, eu sempre aconselho a colocar a obrigatoriedade da utilização daquele insumo. Então, por exemplo, na ocasião do plantio, quando você vai utilizar, por exemplo, 3 toneladas de calcário, desde que o magnésio, desde que tenha X porcentagem de magnésio, esse PRMT e esse. Por quê? Porque se o produtor não utilizar e der errado lá, você tem que comprovar, não, aqui eu te recomendei esse. O certo é você fazer o acompanhamento. Então, ou seja, essa seriedade é importante demais. Beleza? Essa seriedade é importante demais. E Felipe, uma outra coisa que é assim, está impossibilitando a assistência técnica. Cara, a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada e nem devemos fazer isso. Se o produtor ele não vai seguir o que está falando, ele não precisa, cara, parte para outro. Olha, desculpa amigo, não dá, eu não trabalho dessa forma, não trabalho sem análise química, não trabalha, mas eu vou perder o cliente, cara. Você sabe quantos produtores existem no Brasil? Também não sei não. Deve ser uma quantidade gigantesca. Então não tem por que você se preocupar, não, se o produtor não quer. Cara, é muito melhor que você se recuse a prestar uma assistência fazendo as coisas pela coxa do que você prestar e der errado. Porque é o seu nome que vai para a vala. Então não faça. Beleza, o produtor não quer mesmo? Você não quer mesmo, né? Beleza. Então não tem jeito. É a mesma coisa de quem trabalha numa loja, gente que vende um insumo que existe, né? No nosso mercado tem produtos que não servem para nada. Sério mesmo, tem produtos que não servem para nada. Eu não vou ficar aqui explanando empresa, porque não é esse o meu trabalho. Né? Tá tudo bem, cada um que se vira para lá, assim, no bom sentido, é lógico, né? Mas tem produtos que não servem para nada. Eu sou representante desse produto, desculpa, eu tô aqui pegando a experiência, mas eu vou sair. Eu vou sair porque eu sei que não é justo, não é honesto da minha parte, eu não estou fazendo bem, eu não estou ajudando o produtor. E veja que eu falei isso aqui ontem, assim, com outro tema, é que não quer dizer porque que você está ajudando, que quer dizer que as coisas têm que ser de graça. Não, você está ganhando muito dinheiro, que ganha muito dinheiro mesmo, mas ajude. Então, se eu estou vendendo um produto que não serve para nada, eu não estou ajudando. Não tem por que eu fazer isso. Beleza? Então, esse é um ponto muito importante que você tem que levar em consideração. Já está acabando, só vou responder a última dúvida. O Jonas fala assim, amigão, sou técnico agrícola, vou entrar em uma fazenda próximo mês. Qual conselho você diria para quem é iniciante? Jonas, é o seguinte, primeira coisa, qual que é, o que essa fazenda produz? Tá? Quais são as culturas, criação, enfim. Comece a estudar logo. É o próximo, você tem um mês ainda, hein? Você tem um mês ainda, então não é desculpa, você já era para estar estudando desde ontem. Estude muito bem as culturas que ela produz. Tá? Estude muito bem. Quem está falando assim, eu compartilho da mesma situação do Jonas. Então vamos lá, pega essa visão então, olha só, estude muito a cultura. Olha os vídeos no YouTube, tem alguma especialização próxima à casa, um dia de campo, agora começou a liberar o dia de campo, graças a Deus, até 100 pessoas, estuda muito, vai lá e começa a entender esse nível técnico. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. É a sua obrigação estudar. Tem algum curso próximo da sua cidade aí, do seu município, online, não importa. Tá? Vai lá e faça. E aprenda sobre aquilo lá. Você tem que ter o máximo de conteúdo técnico possível. Segundo, cara, tenha muita humildade. Muita humildade para aprender. Porque por mais que você tenha passado esse mês agora estudando, quando você chegar lá, vai ter muita coisa que é diferente. As pessoas trabalham de uma forma diferente. Então você tem que ter essa humildade para aprender. Terceiro, não tenha pensamento
assim de CLT, tá? Não estou falando que a CLT seja ruim ou nada disso, ou que é bom também não, tá? Mas não tem esse pensamento fechado. Não pense em trabalhar 8 horas por dia. Não estou falando que você tem que trabalhar como escravo. Eu estou falando que você tem que fazer o que tem que ser feito para que você possa atingir seu objetivo. Tá? Então, se você vai lá para ser um gerente de uma fazenda, um encarregado, ou um encarregado de tal função, de tal objetivo, e essa é a sua função, se você precisar de trabalhar mais, trabalhe mais. Tá? Trabalhe mais. Toda vez que se inicia em algum trabalho, o salário tem que ser a última coisa. Tá? Por mais que pareça exploração, não tem nada disso. Você está melhorando o seu nível técnico, a sua experiência. E é isso que você vai utilizar lá na frente. Lá na frente, o que você vai utilizar é o seu nível técnico, a sua experiência e o seu nome. Essas 3 coisas, nível técnico, experiência e seu nome. E nesse momento, ou seja, o dinheiro que você ganhou lá atrás, você não vai utilizar agora. Então se preocupe com isso, com o seu nível técnico, com a sua experiência, com a sua prática e com o seu nome. São 3 coisas que você tem que ser sagrado para você. E essas 3 coisas é que vão fazer você ganhar dinheiro, cara. Vai fazer você melhorar o seu nível, a sua situação financeira. Tá? Então isso aqui é muito importante. Então quer a dica? Estude muito, tá? Estude muito. Trabalhe de forma com muita humildade de aprender. Você vai estar lá, tem gente que está lá muito antes. Mesmo que você entre num cargo maior, as pessoas estão lá tem muito tempo antes de você. Respeite essas pessoas e aprenda com elas o máximo possível. Leve serviço para casa. Não saia da minha... Eu tenho uma raiva quando a pessoa fala assim, eu não misturo vida profissional com vida pessoal. Não tem vida profissional e vida pessoal. Isso não existe. Não existe. A sua vida pessoal é sua vida profissional e sua vida profissional é sua vida pessoal. Tanto é que se a sua vida pessoal está mal, sua vida profissional também está. Ela vai mal. Não é um filme isso daqui, tá? Isso aqui não é um filme, é a vida real. Se a sua vida profissional está ruim, você vai levar isso para casa. Então aprenda a fazer esse equilíbrio, entende? Tá, beleza, eu vou levar serviço para casa assim, ó, hoje eu não entendi o porquê que que talvez está entrando no ar naquela bomba, por que pode ser, não, eu vou levar para casa assim, cara. Eu vou chegar em casa e vou estudar sobre isso aqui. Lembra que esse momento é um momento que você está aprendendo, cara, você está melhorando o seu nível prático. Esquece esses pensamentos de mimimi, esse chororô que existe nas pessoas, não, eu não faço isso, eu não levo para casa, né? Meu patrão está ficando rico. Cara, beleza, se você acha que o patrão está te explorando, saia de lá, só não fique reclamando, entende? Eu sempre fui assim, eu trabalhei em lugar que, na minha opinião, eu estava sendo explorado mesmo. E você sabe o que eu fiz? Eu saí de lá e fui buscar algo melhor, e não fico chorando, e tô um pouco me fudendo por outro patrão lá, que foi meu patrão, né? Então, galera, não tem esse porquê de vocês ficarem, às vezes, naquele travado por pensamentos de essa imensidão de gente chorona que vem jogando as coisas. Cara, o nosso mercado sustenta esse país. Se o nosso setor parar, o país vai acabar. O país já não anda. Nós somos terceiro mundo, estamos condenados a ser terceiro mundo, né? Por conta aí um monte de pensamento extremamente infantil, fraco, roubalheira, político safado, mas o nosso setor continua de pé e a todo vapor. E o nosso setor precisa de pessoas que queiram crescer profissionalmente, que se preocupem em produzir, que se preocupam com o produtor. E não que fica essa divisão besta. Então, cara, quer um conselho mesmo, né? Estuda muito, tá? Não para de estudar nunca, o nosso setor não pode parar de estudar. Você falou que você tem um mês, seria mês que vem, então começa esse mês agora a estudar todas as culturas que tem lá, cara. Ou a cultura que tem lá, talvez é um monocultivo, estuda mesmo, entende como é que ele faz. Chegou lá, muita humildade, respeite as pessoas e aprenda com elas, tá? Aprenda com elas. Agora, mire muito forte aí aonde que você quer chegar. E para isso, cara, você vai ter que levar serviço para casa, sim, você vai ter que continuar estudando, você vai ter que entender como as coisas funcionam. Então isso aqui é muito importante, tá, galera? A gente precisa urgentemente colocar na cabeça das pessoas e entender que vida pessoal e vida profissional, elas andam juntas, sabe? Eu vi uma reportagem, eu sei que já estourei meu tempo, estou perdendo meu horário de almoço, né? Estou ganhando, na verdade, aqui com vocês. Mas eu vi uma reportagem interessante de um CEO de uma empresa de roupas aqui no Brasil, não tem nada a ver, né, com o nosso assunto, mas só para que vocês entendam. E ele disse que ele propagou dentro da... Não, eu vou falar porque é um ponto positivo, né? O dono da Reserva, aquela marca de roupas, ele falou assim que ele estava na palestra e ele disse, olha, você sabe o que eu faço? A gente fez uma cultura. Ele contou que uma vez ele se tornou pai e ele tirou lá 30 dias de
de licença, não, licença, né? Paternidade. E licença paternidade, não sei se vocês sabem, mas não é uma obrigação, tá, pessoal, das empresas. Quase nenhuma empresa dá licença paternidade, é só serviço público. E ele saiu, como ele é dono da empresa, ele pode sair. Quando ele voltou, ele pensou, caraca, olha que bacana, eu pude sair, ficar com meu filho, tal, lá, que bacana, mas as pessoas não podem. Então ele passou a dar licença paternidade para todo mundo da empresa. Quem se tornou pai, a mãe que já tem, é normal, mas quem se tornou pai, independente se é homossexual ou heterossexual, tá? Isso aqui, a gente é interessante essa colocação dele. Aí uma pessoa falou assim, cara, mas essa conta não fecha, porque você vai dar licença remunerada para essas pessoas ficarem em casa, um pai ficar em casa, não vai fechar. Ele fez os cálculos lá na hora, não importa muito, que é a situação da empresa deles. Ele falou, cara, não paga, não paga. Depois o pai chega lá com a criancinha para trabalhar novamente, junto, leva a criança no primeiro dia, agradece por ter podido. Cara, você sabe que preço tem isso? Aí eu falo, essa pessoa está levando o pessoal e o profissional junto, sabe? Então, assim, a gente precisa mudar a nossa cultura urgentemente, né? Quando a gente fala em crescimento profissional, precisa mudar urgentemente.